qual é o verdadeiro custo do poder? E qual a face real da riqueza quando as sombras se estendem por trás do brilho? Em um mundo onde o luxo e a opulência muitas vezes cegam, surge uma história que desafia a percepção de todos, revelando que nem todo brilho é ouro. Mansões grandiosas, jatos particulares, iates suntuosos, imagens que pintam um quadro de sucesso inquestionável. No entanto, por trás dessa fachada de glamour, escondia-se uma teia sombria, tecida com segredos e manipulação. No centro dessa teia estava Jeffrey Epstein, um nome que por muito tempo ressoou nos círculos de elite como o de um financista brilhante e, para alguns, um filantropo generoso. Ele era o homem que parecia ter o toque de Midas, transformando investimentos em fortunas e cultivando uma rede de contatos que incluía presidentes, príncipes e titãs da indústria. Sua ascensão financeira foi meteórica, uma saga de astúcia e oportunidades bem aproveitadas que o alçou ao patamar dos mais influentes. Ninguém questionava como ele acumulava tanto poder, apenas admiravam sua capacidade de transitar com desenvoltura entre os magnatas do mundo. Epstein possuía uma habilidade quase sobrenatural para se conectar com figuras poderosas. Era visto em jantares de gala ao lado de celebridades e políticos. Sua presença era um selo de aprovação em qualquer evento social de prestígio. Ele era o elo, o intermediário, o confidente de muitos que governavam o mundo, e essa proximidade lhe conferia uma aura de intocabilidade. Mas à medida que sua influência crescia, os primeiros sussurros começaram a surgir, como sombras que se alongam ao entardecer. As primeiras denúncias, ainda tímidas e abafadas, falavam de um comportamento inadequado, de jovens em sua propriedade na Flórida, de um estilo de vida que beirava o ilícito. Eram rumores que a maioria preferia ignorar, varrer para debaixo do tapete do bom senso, afinal, quem ousaria questionar alguém tão bem relacionado? Contudo, esses murmúrios se transformaram em acusações formais em 2008, culminando em um escândalo que deveria ter destruído sua reputação e sua liberdade. Naquele ano, Jeffrey Epstein, o financista influente, enfrentou acusações de solicitação de prostituição e crimes sexuais envolvendo menores. Mas, para a surpresa e indignação de muitos, ele conseguiu um acordo judicial secreto e controverso com os promotores federais. Um acordo que permitiu a Epstein evitar uma condenação mais severa, cumprindo uma pena relativamente branda e, o mais chocante, mantendo a identidade de suas vítimas em segredo. Esse pacto, costurado nas sombras do sistema judicial, silenciou as vozes das vítimas, que foram forçadas a carregar o peso de seus traumas em segredo, sem a justiça que mereciam. O impacto desse acordo em suas vidas foi devastador e duradouro, uma ferida aberta que nunca cicatrizou completamente. A sensação na época era de que Epstein havia escapado por pouco, andando sobre um gelo fino que, por um milagre, não se quebrou. Havia uma percepção incômoda de que a riqueza e o poder haviam mais uma vez prevalecido sobre a justiça. Mas seria possível que um homem com tantos segredos, com uma rede tão vasta de contatos e com um histórico tão perturbador, realmente escapasse impune para sempre? A história nos ensinaria que o gelo, por mais espesso que pareça, sempre tem seus pontos fracos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Anos se passaram, e a poeira que encobria o caso Epstein parecia ter se assentado. Contudo, a justiça, por vezes lenta, mas implacável, encontrou seu caminho. O despertar veio de forma gradual, impulsionado pela resiliência inabalável de vítimas corajosas que se recusaram a permanecer em silêncio. Suas vozes, antes abafadas pelo poder e pela influência de Epstein, começaram a ecoar mais alto, amplificadas por uma nova era de conscientização e pela incessante busca por verdade. Novas evidências surgiam,
fragmentos de um quebra-cabeça sombrio que, aos poucos, revelavam a verdadeira extensão dos crimes. Esse ressurgimento não foi um acaso, foi o resultado da persistência, da dor transformada em força e da crença de que, finalmente, a impunidade não prevaleceria. As autoridades, antes complacentes ou talvez intimidadas, foram forçadas a reabrir o caso. A pressão pública, a mídia global e o testemunho de sobreviventes que encontraram a coragem de falar diante das câmeras e nos tribunais tornaram impossível ignorar. A investigação foi retomada com um vigor renovado, vasculhando os arquivos antigos, buscando novas provas e, desta vez, sem o véu de segredo que antes protegia o financista. O cerco começou a se fechar, não apenas em torno de Jeffrey Epstein, mas também daqueles que, de alguma forma, permitiram ou facilitaram seus atos hediondos. Em julho de 2019, o mundo foi pego de surpresa. Jeffrey Epstein, o homem que muitos acreditavam estar acima da lei, foi preso. A notícia de sua detenção em Nova York, sob novas acusações de tráfico sexual e conspiração para traficar menores, irrompeu como uma bomba. A imagem do financista, antes sorridente e confiante, agora em algemas, chocou a todos. A surpresa era palpável, o choque imediato. Como um homem com tanto poder e influência pôde ser finalmente pego? Era a pergunta que ressoava em todos os cantos do planeta. A prisão de Epstein não era apenas a detenção de um indivíduo. Era a exposição global de um sistema, de uma rede, de uma traição da confiança que se estendia muito além do que se imaginava. O caso Epstein dominou as manchetes, revelando a extensão de seus crimes, a profundidade de sua depravação e a chocante lista de associados. Cada nova revelação era um golpe no estômago, uma ferida aberta na percepção pública da elite. As vítimas, antes isoladas em sua dor, viram suas histórias validadas, suas vozes amplificadas. Mas, com a validação, veio também a dor renovada, a necessidade de reviver traumas e a compreensão de que a traição da confiança havia sido muito mais generalizada do que poderiam ter imaginado. Amigos, colegas, figuras públicas, muitos que se beneficiaram de sua proximidade com Epstein, foram forçados a confrontar seu próprio papel, ativo ou passivo, na perpetuação de um ciclo de abuso. O cerco se fechava inexoravelmente. A pressão sobre Epstein e seus associados aumentava exponencialmente a cada dia. Promotores trabalhavam incansavelmente, jornalistas investigativos desvendavam novas camadas da teia e o público aguardava ansiosamente por respostas e justiça. Em meio a essa atmosfera carregada, um clima de conspiração começou a se formar. Sussurros sobre quem mais estaria envolvido, sobre a verdadeira extensão da rede de Epstein e sobre os segredos que ele poderia revelar, começaram a circular. A tensão era palpável, a expectativa de um julgamento público que exporia a verdade era imensa. Então, a notícia irrompeu. Em 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela na prisão federal de Manhattan. A revelação foi um choque, envolta em mistério desde o primeiro instante. A explicação oficial foi suicídio por enforcamento, mas as circunstâncias eram, no mínimo, suspeitas. Falhas na vigilância, guardas que dormiram, câmeras que não funcionavam. Uma série de coincidências que alimentaram imediatamente a descrença e a fúria do público. A morte de Epstein na prisão, antes que pudesse testemunhar, antes que pudesse nomear seus cúmplices, deixou um vazio, uma sensação de justiça negada e a sombra persistente de que os segredos mais profundos talvez nunca venham à tona. A morte de Jeffrey Epstein, envolta em um denso véu de mistério, ecoou como um trovão, mas não trouxe a clareza que muitos esperavam. A explicação oficial, suicídio por enforcamento, rapidamente se viu ofuscada por uma série de falhas inexplicáveis na vigilância carcerária. Guardas que deveriam estar atentos foram encontrados dormindo, câmeras de segurança mysteriously pararam de funcionar,
e o protocolo de observação de um detento de alto risco foi inexplicavelmente violado. Essas coincidências não apaziguaram, mas sim acenderam a descrença pública, dando origem a uma avalanche de teorias da conspiração que rapidamente se espalharam pelo globo, alimentadas pela frustração e pela sensação de que a verdade estava sendo deliberadamente ocultada. As dúvidas persistiram, transformando a narrativa oficial em um campo de batalha entre fatos confirmados e especulações desenfreadas. De um lado, as autoridades tentavam sustentar a versão do suicídio, apontando para o histórico de depressão e a pressão esmagadora que Epstein enfrentava. Do outro, o público e uma legião de investigadores amadores e profissionais questionavam cada detalhe, cada lacuna, cada incongruência. Seria possível que um homem com tantos segredos, com o potencial de expor figuras poderosas, pudesse ter tirado a própria vida sem qualquer intervenção externa? Essa era a pergunta que assombrava a todos, transformando a morte de Epstein em um enigma persistente. O impacto do caso Epstein transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos, reverberando globalmente na política, na mídia e na sociedade. Ele forçou uma dolorosa reflexão sobre os privilégios da elite, a impunidade dos poderosos e a fragilidade do sistema judicial. O caso expôs as rachaduras de uma sociedade onde a riqueza e a influência podiam, por vezes, subverter a justiça. A mídia, por sua vez, se viu em um turbilhão, oscilando entre a cobertura sensacionalista e a tentativa de desvendar a complexa teia de Epstein, muitas vezes revelando suas próprias falhas em investigar e denunciar crimes antes. No centro de toda essa turbulência, permaneceu o legado das vítimas. Indivíduos corajosos que, apesar do trauma e da revitimização, continuaram a lutar por justiça. Suas vozes, antes silenciadas, tornaram-se um coro poderoso, clamando por responsabilização e por um sistema que as protegesse. A morte de Epstein lhes tirou a oportunidade de um julgamento público, de ver seu algoz confrontado em tribunal, mas não lhes tirou a dignidade e a força para continuar a busca por respostas e reparação. A investigação, mesmo após a morte do principal acusado, continuou, impulsionada pela resiliência dessas sobreviventes e pela pressão pública. Contudo, a sensação de justiça incompleta pairava no ar. A ausência de um julgamento público, onde Epstein pudesse ser confrontado com a extensão de seus crimes e onde seus cúmplices pudessem ser nomeados e responsabilizados, deixou muitos com uma profunda frustração. A morte do antagonista principal, Jeffrey Epstein, antes que o processo legal pudesse se desenrolar completamente, parecia ter blindado as figuras poderosas que poderiam ter sido arrastadas para a luz. Era como se o livro tivesse sido fechado antes que todos os capítulos pudessem ser lidos. O caso Epstein, em sua totalidade, serve como um sombrio espelho para a sociedade, refletindo verdades incômodas sobre poder, impunidade e a fragilidade da justiça. Ele nos ensina que, por trás das fachadas de opulência e filantropia, podem se esconder as mais sombrias depravações. E nos lembra que a busca pela verdade e pela justiça é uma jornada contínua, muitas vezes árdua e dolorosa. Será que algum dia saberemos toda a verdade por trás da rede de Jeffrey Epstein e de sua morte misteriosa? Essa é uma pergunta que continua a ecoar, sem uma resposta definitiva à vista. Convidamos você a compartilhar suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Qual é a sua perspectiva sobre esse enigma que ainda assombra o mundo?